Fala aí, torcedor do mais querido, meu nome é Fábio Saúza, sejam todos bem-vindos ao canal Fla-Cegueta e a partir de agora vamos juntos com as últimas do Mengão. Olha aí, nação, mais um ponto negativo a respeito desse primeiro jogo aí da semifinal do Carioca contra o Vasco da Gama. O jogo foi esculhambado, gramado de borracha, um calor miserável, ingresso caro, teve fumaça na cara dos torcedores do Mengão, enfim, jogo truncado, pancadaria, cara, tudo de errado naquela partida ali, com exceção da maravilhosa atuação do mais querido e da vitória óbvia, tá certo? Inclusive eu quero falar sobre essa vitória óbvia, a qual não agradou o Felipe Melo. É isso aí, Felipe Melo se tornou comentarista do Sport TV e começou a, enfim, falar bobagem. Eu ia soltar aqui um termo chulo, mas eu não vou fazer isso não, eu vou evitar vocês desse tipo de coisa. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Felipe Melo, mas antes deixa eu dizer uma paradinha aqui. Flamengo e Vasco amargaram um prejuízo de 230 e tantos mil reais, quase 250 mil reais. Por quê? Público pífio, vocês viram que foram somente 10.750 pagantes, né? Não chegou nem a 11 mil pagantes. A renda mal chegou a 750 mil reais e vamos lá. Só de custo de operação da partida foram 530 mil reais. Aluguel do estádio do Engenhão, 230 mil reais. 51 mil reais para pagar o conjunto de arbitragem e 70 e tantos mil reais para a taxa da Aferj. Soma aí quanto é que dá isso aí. Uma renda de 750 mil e todos esses custos, sobrou ali um prejuízo de 233 mil reais aproximadamente. E o pior, cara, eu não sabia disso. Como o Vasco era o mandante da bagaça, eu achei que todos os custos, lucros e qualquer coisa relacionada à partida cabia ao Cruz Maltino, mas não. Os custos, tanto de operação de estádio, pagamento de pessoal, seja lá o que for, dividido em meio a meio, tá certo? Então, prejuízo aí sobrou para Flamengo e para Vasco. Mas um pequeno alento, um pequenino alento, na verdade, é o seguinte: pelo fato do Vasco ser o mandante, cabe a ele pagar 60% desse prejuízo. Então eles vão ter que pagar aproximadamente 130 mil reais de prejuízo e o Flamengo vai ter que pagar perto de 90 mil reais, 88 mil reais na verdade, né? Cara, é lamentável, é muito triste, o Vasco simplesmente esculhambou a partida. Foi um conjunto de erros absurdos, sabe? Gramado de borracha, um calor, ingresso caríssimo, tacaram fumaça na cara dos torcedores rubro-negros, truncaram o jogo inteiro, arrumaram confusão. Ou seja, o Vasco da Gama deixou bem claro uma coisa: eles são pequenos demais e levaram o Flamengo a esse buraco. Mas pra gente, meu irmão, pagar 80 mil de prejuízo, cara, eu vou te falar, qualquer um dos nossos jogadores dá um espirro, sai 80 mil, vai lá e paga essa brincadeira. Mas pro Vasco, na moral, ficou feio demais. Isso aí é mais uma prova de que o tal do Pedrinho, seu presidente, não tá preparado para ser dirigente de futebol, não tá preparado para comandar sequer, sei lá, cara, qualquer coisa que lhe diz respeito. Esculacho, esculhambação, mas tudo bem, passou, Flamengo venceu. A prova real de que o Maracanã é nosso, os próprios vascaínos estão admitindo que o Maracanã pertence ao Flamengo. E mais uma prova real aí de que o Vasco da Gama segue como um time despropositado. É time de Série B, não tem outro argumento. Falando aqui no Felipe Melo, aproveitando a deixa do assunto antes de partir para o mercado da bola e outras novidades do Mengão, falando do Felipe Melo, ele que se tornou comentarista do Sport TV, começou, meu irmão, se tornou comentarista e agora começou a soltar as das dele. Ontem ele foi lá no seu Instagram e começou a cobrar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não pode colocar o Flamengo para atuar conforme atuou. Contra o Vasco da Gama, o Flamengo apresentou um futebol muito aquém do esperado. O Flamengo com um plantel que dispõe, que não sei o que e tal, não tá jogando nada. Cara, que pedrada sem noção do Felipe Melo. Que pedrada sem noção. Ele esquece que o jogo foi num gramado de borracha, a temperatura do mesmo beirava os 50 graus. Ele esquece que foi o primeiro jogo da semifinal. Então o primeiro jogo a gente vai lá só para cumprir o nosso papel. E como o Flamengo teve uma atuação tão despropositada, segundo o Felipe Melo, se eu trouxe aqui para o canal recentemente os números da partida, por exemplo, o Flamengo teve 64% de posse de bola, enquanto o Vasco da Gama 36%, né? Flamengo trocou quase 500 passes ao longo do jogo, enquanto o Vasco não chegou a 250. O Flamengo finalizou 16 vezes, enquanto o Vasco da Gama somente 8, e assim por diante, sabe? Então cadê essa atuação tão ruim a qual o senhor Felipe Melo vem apontando?
Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira, mas é aquilo, eu entendo qual é do Felipe. Se tornou comentarista e agora ele vai viver disso, de falar bobagem, que nem Fábio Sormani, que nem esses sujeitinhos aí que quando abrem a boca só sai cheiro de coisa do que não presta, tá certo? E outra parada, o Felipe Melo, não contente, criticou o Felipe Luiz por ter colocado o Varela improvisado na lateral esquerda quando tinha o Ayrton Lucas. Gente, gramado de borracha, o cara tava vindo de lesão, calor daqueles. Pra que tu vai expor o Ayrton Lucas, sendo que tu colocou o Varela por 2 jogos anteriores na mesma posição de improviso e o Varela foi um dos melhores dentro de campo? Felipe Melo, futebol é momento, Varela foi para a esquerda, jogou muito bem, então justo que permanecesse, o gramado não permitia boas condições a nenhum daqueles atletas, quem dirá aqueles que estariam vindo de lesões, no caso Ayrton Lucas, da mesma forma serviu ali para o Alexandre e também para o Juninho. Então, pelo amor de Deus, para de falar besteira, só para dar uma raquetada básica no seu Felipe Melo, o Varela, com essa atuação de agora no sábado, foi a 31ª vez que ele atuou como lateral esquerdo. Por 30 vezes anterior a essa, ele jogou como lateral esquerdo e sempre muito bom. Ele estreou nessa posição em 2017, em 2019 ele jogou por 7 vezes na esquerda, 2020 por mais 3, 2021 mais 10 vezes, meu irmão. E ano passado foram 6 vezes, tá bom? 6 vezes que ele jogou na esquerda com a camisa do Flamengo. Poucos de vocês falaram, mas sim, ele jogou. E nesse ano já foram 3. Então, ó, 31 vezes que o uruguaio Varela, Guilherme Varela, atuou como lateral esquerdo e sempre muito bem. Cara, ele está mais do que familiarizado a essa posição. Não há improviso. Há simplesmente uma posição qual o cara também dá conta. Podemos dizer o seguinte, Varela também é coringa. Felipe Luiz não é idiota de fazer uma bobajada. Tanto não é que não fez. Varela desempenhou muito bem. E esses críticos que estão tecendo aí suas bobajadas, nada mais nada menos são que críticos vazios, valeu? Mas fiquem tranquilos, a partir de então veremos muita palhaçada protagonizada pelo senhor Felipe Melo. Foi um palhaço dentro de campo e agora permanecerá um palhaço na crônica esportiva. Bom, gente, ó, vamos partir para as questões do mercado do Mengão, algumas novidades a respeito do Jorginho, renovação de contrato e essa coisa toda. Mas antes, deixa eu pedir que vocês ajudem aqui o canal Flasigueta através do seu engajamento. Deem um like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem este vídeo nas suas redes sociais e, por favor, se tornem membro do canal, valeu? O clube de membros do canal Flasigueta foi liberado agora, depois de 2 anos e quase 4 meses de trabalho duro. Conseguimos o clube de membros, então já temos 3 membros inscritos, oficiais, né? O primeiro deles, o senhor 01, é o Carlos Antônio Benício, nosso grande parceiro do canal. O segundo é o Fernando Ori, o terceiro é o José Roberto Borges, nosso grande parceiro que está sempre subindo nas lives também. Então façam como esses camaradas aí, se tornem membro para poder ajudar o nosso humilde trabalho. Temos 3 categorias, Flasigueta Bronze, R$ 2,90, Flasigueta Prata, R$ 7,90 e o Flasigueta Gold, tá? Eu coloquei Gold para ficar bem pomposo mesmo, até porque é R$ 29,90. Lembrando que esses preços são praticados pelo YouTube e não por mim. Mas se tornem, gente, se tornem membro porque é fundamental para a continuidade do projeto. Vocês terão, em contrapartida, um material realmente interessante, em primeira mão, não só de cunho informativo, mas também de cunho interativo e de entretenimento, sabe? Estou fazendo aí uma série de materiais legais, inclusive com quiz, enfim, toda sorte de coisas legais sobre o mais querido. Valeu? Se tornem membro, que vocês acabarão gostando da recíproca aqui apresentada. Valeu? Conto com vocês aí. Olha aqui, o Plata, nosso equatoriano Gonçalo Plata, figura importantíssima da seleção do Equador. Ele atingiu aquele objetivo, 2.500 minutos dentro de campo com a camisa do Flamengo. O Flamengo deverá pagar os outros 50% pelo jogador. O Flamengo comprou 50% por 4 milhões e 100 mil euros e agora vai ter que pagar 3 milhões e 900. Tudo bem, tudo maneiro, a nação está muito feliz com a apresentação do Plata, vem jogando muito e os números do equatoriano demonstram isso aí. Para vocês verem, nos últimos 15 jogos ele entrou 13 como titular, deu 3 gols, aliás, fez 3 gols e deu 3 assistências. O cara, ele fez 26 lances decisivos, é o número 1 nesse quesito, e 23 dribles certos. Cara, o Plata vem jogando muita bola e é fundamental. Fundamental, jogador inteligente, rápido, driblador e finalizador. E o golaço que ele fez
em cima do Everson lá no jogo da volta da Copa do Brasil, né, contra o Atlético Mineiro. Jogadoraço, então todo investimento nesse equatoriano é muito bem-vindo, que continue conosco e simbora. Sobre a situação do Jorginho, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, tá tudo meio que esculhambado ainda. Ontem, por exemplo, foi divulgado que o Boto estaria indo para a Europa essa semana, acertar a assinatura do pré-contrato, mas hoje, no instante que gravo este vídeo, eu acabei de ler a seguinte matéria. Flamengo ainda segue com a sombra de possíveis concorrentes para a negociação com o volante ítalo-brasileiro Jorginho. Quais são os concorrentes? O próprio Arsenal, tá? Porque eu falei porque o dirigente hoje do Arsenal, que está chegando agora para trabalhar na próxima temporada, é o mesmo dirigente do Atlético de Madrid que em outrora desejou muito a contratação do Jorginho. Se o cara sempre teve aquele fetiche pelo volante, meu irmão, ele vai querer contar com o Jorginho a partir de agora, tá certo? Então tem aí uma concorrência. E outra, o novo treinador do Milan, que também trabalhou com o Jorginho, sempre demonstrou essa vontade de continuar com essa parceria. Eles trabalharam no Chelsea, trabalharam, parece que na Nápoles, alguma coisa desse tipo, e agora esse treinador está no Milan. Estão dizendo que ele vai chegar ao seu presidente e vai pedir a contratação do Jorginho. E por sua vez, o Jorginho não vai, o que está falando na reportagem de agora, por sua vez, o Jorginho não vai assinar o pré-contrato com o Flamengo, porque ele vai esperar até o último instante para ver o que virá do Arsenal quando seu contrato acabar e o que virá do Milan da Itália. É de interesse comum de seus familiares permanecerem na Europa, então essa parada com o Flamengo tá muito longe de ser resolvida. Cabe a gente aqui, influenciadores rubro-negros, continuar observando de perto e ver que bicho que dá. Sobre os outros jogadores, renovação de contrato com com o chileno Eric Pulgar está muito bem encaminhado. O Flamengo decidiu dar mais 3 anos de contrato para o nosso Pulgar, uma valorização salarial robusta, muito justa, tá tudo tranquilo. Ele gostou da proposta, os empresários irão a Rio de Janeiro para poder assinar esse contrato aí, e maneiro demais. Eric Pulgar vai continuar conosco pelas próximas 4 temporadas. Outra renovação que está sendo tratada de perto é sobre o Arrascaeta. Arrascaeta já expôs seu desejo de se aposentar com o manto sagrado, então aquilo, ó, tem contrato com a gente até o final de 2026. Flamengo tem interesse de ter o Arrascaeta para sempre, então que dê para ele um contrato vitalício até o dia que ele decidir parar. O uruguaio merece, assim como Bruno Henrique também merecia a mesma valorização, o mesmo tipo de proposta. Outras renovações, o Cleiton, o Flamengo está trabalhando para renovar o seu contrato, embora eu, Fábio Souza, percebo que não há a menor necessidade. Por mim, o Flamengo poderia colocar o Cleiton no mercado. Temos aí, além dos 3 zagueiros sensacionais, Danilo, Ortiz e Pereira, temos o Iago, jogador de seleção, e também o João Victor, né? João Victor Souza, emergente, joga muita bola. Então, para que o Cleiton, né? Tudo certo, mas o Flamengo está trabalhando na renovação de contrato dele, que acaba agora ao final do ano, e também a do Gerson e a do Varela. Varela também termina no final desse ano pela valorização, merece sim a renovação. E o Gerson, por conta desse imbróglio todo provocado pelo seu pai e empresário Marcão. O contrato do Gerson acaba em 27, meu irmão, final de 27, e o Flamengo já vai sentar com ele para buscar uma renovação para apaziguar os ânimos, tá certo? O Flamengo vem trabalhando, vem mantendo o plantel seguro, sabe? Vem fazendo de tudo para não se desfazer de jogadores importantes, vem sofrendo assédio de grandes equipes mundo afora, mas é assim mesmo, é aquela parada. É tipo Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, grandes jogadores, grandes assédios, grandes convocações e assim por diante, tá certo? É isso, nação. O Mengão tá se reapresentando hoje para dar início à série de treinamentos para enfrentar o Vasco da Gama no próximo final de semana, e ao longo de tudo vamos falar sobre isto. Valeu, peço que vocês de novo se inscrevam aqui no canal, compartilhem esta live, dê um like e se tornem membros do canal Flacigueta. Lembrando que tem live todo santo dia, inclusive logo mais tem a nossa live. Fica aí o convite e até a próxima. Forte abraço, estamos juntos, saudações rubro-negras. Valeu, gente. Obrigado.